gostaria de falar com vocês sobre o trabalho humano como forma de glorificar a Deus. O texto base para essa mensagem está em Atos 2:34-35. O texto diz o seguinte: Vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá, do que aquele que recebe. Ao fim da Idade Média, as pessoas viam o trabalho como uma maldição divina, devido ao relato de Gênesis como consequência do pecado de Adão. O texto dizia que ele trabalharia, porém, a terra não produziria, pois ela havia sido amaldiçoada por causa do seu pecado. Com esse pensamento, a Igreja Católica trazia o conceito de que o trabalho era algo ruim e por isso, não deveria ser enaltecido ou valorizado. A maior parte da população era camponesa, e por isso, viam-se presos aos conceitos de que a pobreza e a dedicação ao trabalho eram um karma que as pessoas, em especial os homens, deveriam sofrer. Veja que Paulo, mesmo estando entre eles como ministro do Evangelho, trabalhava para não ser um peso para eles. Obviamente, isso não era uma regra para as igrejas, mas apenas exemplificamos que, independente de seu ofício ministerial, ele se dedicava ao ofício secular. Na carta de Paulo aos Colossenses, 3, versos 22 e 23. O que vocês fizerem façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Versão da linguagem de hoje. O texto se inicia falando sobre escravos, mas devemos lembrar que nessa época romana, os escravos, ou servos, eram tidos como empregados, embora trabalhando de forma perpétua aos seus senhores. Entretanto, a mensagem de Paulo era destinada àqueles que estavam sujeitos à autoridade, seja de um empregador ou de um senhor. O que ele dizia era que, mesmo estando sob a autoridade de alguém, naquele meio-membro, deveriam obedecer a eles como se estivessem obedecendo a Cristo. Nesse sentido, podemos trazer para os dias de hoje a nossa condição de trabalho. Vivemos em um sistema capitalista e muitas das vezes, trabalhamos a maior parte do tempo. Como cristãos, mesmo não vivendo períodos de escravidão como no Império Romano, estamos sujeitos à autoridade de pessoas, ou até mesmo, quando somos os próprios empregadores e ocupamos cargos de liderança em uma instituição ou empresa. Muitas das vezes, na cultura eclesiástica de parte das igrejas, acreditam que só podem servir a Cristo se estiverem envolvidos em algum cargo na igreja, ou exercendo alguma atividade eclesiástica. Mas Paulo aqui nos diz sobre a responsabilidade que temos como cristãos de refletirmos Cristo onde estivermos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8, Paulo também diz o seguinte: Nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Versão King James. A relação dessas passagens das cartas de Paulo nos faz entender que o trabalho também pode ser um ministério. Os reformadores, em especial Lutero e Calvino, trouxeram uma nova visão sobre o trabalho. Eles entendiam que para servir a Deus, não necessariamente devemos estar em uma praça pública pregando, ou envolvidos em eventos nas igrejas, mas sim, que em nosso ofício secular podemos ser cristãos. A obra de Cristo não se resume apenas aos trabalhos eclesiásticos. Isso trouxe uma nova visão sobre o trabalho para as pessoas no fim da Idade Média, e com isso, contribuiu para que setores da sociedade se desenvolvessem durante a Reforma Protestante. Lutero afirmava que tanto um médico quanto um agricultor servem a Deus em suas funções, não precisavam ser teólogos ou estarem em um público na igreja. E essa visão reformada também me traz a reflexão de que, em muitas igrejas hoje, as pessoas são levadas a acreditarem estar servindo a Deus somente nas atividades eclesiásticas. A visão bíblica de que Cristo é glorificado através de nosso ofício reflete em Paulo. Ele foi um grande exemplo de que o trabalho também pode ser usado para a glória de Deus. Obviamente, isso não significa que devemos esquecer dos ofícios de nossas igrejas, mas que, com os dons e talentos oficinais que temos, podemos sim agradar a Deus trabalhando de forma honesta e correta, e que o trabalho não é uma maldição divina imposta ao ser humano. A correta interpretação do relato de Gênesis é que devido à queda, a terra responderia de forma negativa. Mas no jardim, a ordem de cultivar e lavrar a terra já havia sido dada a Adão.
Portanto, o trabalho faz parte da história humana, sendo uma das coisas atribuídas pelo Criador a nós. Paradoxalmente, descansamos em Cristo e esperamos em Deus para que abençoe nosso trabalho, pois agora, em Cristo, tanto o ofício quanto a obra eclesiástica fazem parte da nossa jornada cristã.